Olá, estamos de volta com As Cunhãs, seu podcast de política do Brasil e do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas, Ébeli Rebouças e Inês Aparecida. Como vocês estão? Tudo bem? Estamos, digamos que sim, né? Como é que tá? Tudo bem? Sim. Como é que vocês estão? Sim. Possivelmente, sim, né? que Inteiras, sim. né? Digamos vivas, que sim. né? Temos que comemorar. Vivas, exatamente. Porque os tempos não estão fáceis mesmo, né? Para nós mulheres. A Maria, eu vim até escutando rádio, escutando matérias, reportagens sobre esses últimos crimes, aqui no Ceará mesmo, crimes contra a mulher. A justificativa do assassino. Não, é porque eu estava cego de ciúme. Viu? Eu estava cego de ciúme. É por isso que ele matou. Pronto, estava cego de ciúme. É muito. Não, é isso, gente. O clima hoje não vai começar muito bom, mas a gente promete que vai melhorar. Porque, assim, passamos aí pelo Dia Internacional das Mulheres, que foi 8 de março, e sempre tem. O assunto fica rendendo muito, né? Como as mulheres avançaram, como elas ganharam espaço e tudo mais, né? Como elas estão chegando a todos os lugares, mas no fim, quando a gente olha, o negócio não tá bom, não. Né? Muitos casos de violência, ainda muita violência também de gênero na política, muitos casos, muita dificuldade das mulheres realmente de alcançarem espaço de poder. Assim, em todos os níveis o negócio não está bom. E a gente vai falar um pouquinho disso, porque, enfim, nós somos 3 mulheres feministas, estamos nesse mundo para isso mesmo, para brigar, né? E brigamos a vida toda e estamos seguindo nessa vida aí. E a gente acha que é uma pauta super importante que não pode ser deixada para trás. Mas claro que a gente também vai falar de outros assuntos da política, né? Assuntos recentes que estão aí, tá fervendo a política, fervendo. É cada minuto um susto novo, né, Inês? Eita, vixe, tá tempo assim, né? Ele tá atrás de bicho. Pessoal, a gente vive dizendo que, não, sábado, domingo, bora falar de política, não. Quem foi que disse que a gente não fala? A gente não consegue, né? Criatura não consegue. Não consegue. Então, pois fica até o final que vai ter muito assunto. Aproveitar para te convidar, se você quiser apoiar o podcast, bora apoiar o podcast. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Pode ser também pelo Pix, para a chave ascunhaspodcast@gmail.com, ou então dá certo também se você nos escuta pelo Orelo, apoia por lá, qualquer valor ajuda pra caramba. A gente está bem pertinho de lançar um projeto novo. Mas se você já quiser apoiar, apoie. Mas depois, assim, contando com você, certo? Para ser apoiador de verdade verdadeira. A gente está bem pertinho para poder retribuir mais também para os nossos apoiadores que são maravilhosos, cunhazetes e curumins, assim, que estão com a gente. Ó, tem gente que está há 1.500 anos. E a gente só tem a agradecer. Obrigada demais, gente. Vocês são incríveis. E é isso. Não quer ajudar com dinheiro? Ajuda espalhando a palavra, divulga para os amigos e inimigos, grupo de WhatsApp, né, do serviço, do condomínio, da família. Bota lá, avisa que tem episódio novo, tá bom? Agora sim, bora começar. É aquilo, né? Então a gente sempre tem aquele protesto das mulheres, 8 de março, a gente não quer flores, a gente quer respeito, né? Tá tão batida essa frase, mas ao mesmo tempo tá tão, assim, necessária, né, de ser repetida, porque o negócio está abaixando o nível de um jeito. São tantos casos de feminicídio, são tantos casos de desrespeitos, assim, múltiplos, violências. E o negócio tá brabo, né? Aí, o sentimento não pode ser de alegria pelas conquistas, né, Ébeli? Mulher, pode não. difícil. E quando tu fala assim, os números estão péssimos, estarrecedores, não é força de expressão. Ano passado, o número de feminicídios bateu recorde. Bateu recorde no Brasil nos últimos anos. Foi o maior número de feminicídios que nós tivemos. É muita mulher sendo morta por esses motivos aí que tu falou. Eu estava cego de ciúme. Ela disse não. Ela não quis. Fora os casos absurdos que a gente está vendo. Mulher, sinceramente, teve esse estupro coletivo da adolescente. Todo dia é uma coisa, eu não sei a sensação de vocês. Mas chega o 8 de março, eu só consigo sentir raiva. Eu não, sabe, não tem outra. As pessoas ficam, né, fazendo algumas gracinhas. Eu quero flores, mas também quero respeito. Eu não quero flor cacete nenhum. A minha sensação é de indignação, de raiva, porque é isso, assim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que falar. Parece que quanto mais a gente fala, assim, surge, mais os casos aumentam. A impressão que a gente tem é que a coisa está agravando. E aí, conversando com uma amiga esses dias, que até vai colaborar com o nosso episódio hoje, ela falou, Ébeli, não é uma impressão, isso é fato. A gente está num momento de disputa. É disputa de discursos, né? É um embate permanente. Então, cada vez que a gente vai para cima, tem um rebote.
Então, a gente está mais organizada, está reclamando mais, está denunciando mais, e fatalmente as estruturas do patriarcado reagem, né? Então, assim, de fato, o que a gente precisa é esperar que as novas gerações e que haja mesmo uma mudança cultural. Porque enquanto não houver, é a gente sentindo essa mesma raiva ano após ano, dia após dia. Novas gerações. Você falou aí uma palavra e eu me lembrei. Que a gente, inclusive, viu daquela deputada, que era Salabert, A Duda Salabert. A Duda Salabert, que ela publicou um monte de vídeo de adolescentes, aqueles são adolescentes, ou então bem jovens, saindo da adolescência, filmando. Isso aqui eu estou treinando para quando ela me disser não. Aí aparece um jovem dando murro em saco de luta, né? Ou então imitando que está dando umas facadas. Isso, aí eu fico perguntando, não tem lei, não. É terra sem lei mesmo, essa internet. Mas não é um, não dois, não. São vários. Menina, eu fiquei chocada com aquilo. Aí quando tu fala nova geração, a nova geração é essa. A nova geração é essa. Eu me lembro daquela juíza, uma juíza famosa lá no Rio de Janeiro, que trata dessas coisas, que até o pessoal disse que é muito melhor as entrevistas dela do que aquele filme A Inocência, aquele documentário. Ela dizendo que já viu em grupinho de WhatsApp de criança, praticamente criança, 9, 10 anos de colégio, agressões dos coleguinhas de 10 anos, né? contra a coleguinha. Eu não sei se que vocês... diabo de nova geração vai ser? Eu não entendo, é isso, Evelyn. Que a gente tem mais lei, que a gente realmente avançou em um bocado de canto e fica esse povo desse. Que diabo dá é uma isso? desesperança, né? Porque eu não sei se vocês viram, tem um vídeo também que viralizou, que umas crianças assim na mesa, na cadeira do salão de um barbeiro, de um salão de beleza, crianças, meninos de 9 anos, 10 anos, 11. E o barbeiro, né, o cara que vai cortar o cabelo, ele bota aquela proteção assim para os picotes, como é o nome daquilo? Aqueles babadosão grandão. Da Barbie nos meninos e grava as reações. E todos os meninos, sem exceções, vai pra PQP, não sei o que, tira isso daqui, isso é coisa de mulher. Tipo assim, aquele machismo plantado desde o início, né, de repelir o que é em tese feminino, de o que é de mulher não presta, essa cultura machista, de domínio patriarcal, ela continua se reproduzindo igual, é isso que entristece, causa desesperança. E aí, como uma amiga minha falou também, esse machismo aí, ele vai evoluindo, ele vai amadurecendo, até chegar no final. O último, né, que é o feminicídio. É assim, ele vai sendo plantado nessas pequenas coisas, da aversão ao que é feminino, dessas concepções do que é masculino e do que é feminino. Nasce daí. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande criar menino. Nessas coisas, eu já puxo o menino, né, o meu filho, para conversa séria, falando sobre... se você já viu esse negócio aqui, essas violências, né, que eu te mostrei, que a gente partilhou... Ele, não, mas se algum colega seu começar a agir dessa forma, falar alguma coisa, se você começar a receber esse tipo de comunicação, diga que é um absurdo, que isso é assim, que não pode, que está errado, entendeu? E qualquer coisa vem falar comigo, mas assim, a primeira coisa é achar, não, mãe, é um absurdo. Pode ser. Então, é isso, é o tempo todo conversando. A gente tem que conversar muito, mas é um jogo difícil, porque a sociedade todinha é muito machista. Eu queria sabe o quê? Eu queria ouvir, se eu pudesse, bater no Rio de Janeiro, entrevistar os pais daqueles meninos que fizeram aquele estupro coletivo. Meu filho, como é seu filho dentro de casa? O que é que você diz para ele? É uma coisa assim, que eu acho que devia já lá, a imprensa livre, lá, fazer um material. Como é a relação? Mas se você imagina como eles são, eu imagino. Os pais? Sim, os pais. Sim, mas é que a gente... seria muito interessante. Eu não queria que só a gente imaginasse. A gente imagina que tivesse no papel. O que a senhora acha certo? O que a senhora conta para o seu filho? O que a senhora conversa? Está entendendo? E o senhor, né? Porque muitas vezes os pais, homens, pais... pai, eu estou falando agora não mais de mãe, né? O homem pai. É o exemplo do filho. Né? Então, que tipo de exemplo esse cara está dando? Como é que ele se reporta às mulheres na frente do filho? O que é que o filho escuta de comentário do pai? Sabe? É basicamente isso. Exemplo. E aí, nesse caso específico do estupro, foram 4, né? 4. Eu fiquei pensando assim... Não, vamos supor que fosse um. É um cara desgarrado, problemático, é um criminoso, mas 4 da mesma escola, e comemorando depois, amigos, gente,
Sabe? Como é que pode, no mesmo ambiente, 4 homens com essa mesma mentalidade, né, de naturalização do estupro coletivo? É uma coisa assim... não tem como falar de rosa. Não tem como falar de rosa. E aí a gente fala... beleza, isso está acontecendo na sociedade, vamos mudar. Mas como é que muda se hoje nós, mulheres, continuamos sendo minoria nos espaços de poder? Como é que muda alguma coisa? É muito difícil. E quando ocupamos, às vezes, são mulheres que... Sem futuro. Sem futuro, que faz assim, menosprezar, minimizar essas questões. A valorização da mulher submissa, mansinha. Vamos falar sobre isso aí, viu, no episódio. Obedecer marido. Né? Tem. Hoje em dia eu fico assim, ó, não acredito, não. Pois é. Porque, assim, existe uma legislação no Brasil eleitoral que obriga os partidos políticos a terem 30% de candidaturas femininas em toda a eleição. Pelo menos, né? E eles até colocam 30%. Tem lá 32% de candidaturas, 34%. E, de fato, a lei de cotas mudou assim radicalmente. Se você pesquisar as eleições lá do começo dos anos 2000, 2004, 2006, eram 17% de candidaturas, 12% de candidaturas de mulheres, era bem pouquinho. Aumentou, chegamos a 30%. Mas, na hora da eleição... as mulheres recebem o quê? Aqui no Ceará, na última eleição, foram 17% dos votos. Ou seja, não chega nem aos 20%. Isso, e foram as eleições em prefeituras, câmaras municipais, que poderiam ter mais mulheres, mas não tem. Aí a gente vê aqui só candidatura de homem, basicamente, sendo lançada, né, para governador, vice, tudo, senador. E quando tem as candidaturas, já foi demonstrado que tem as candidaturas laranjas de mulher, para preencher os 30% de votos, assim, de candidaturas mínimas, botam a laranja, né? Já isso está documentado no livro da Roberta Laena, que chama Fictícias, Candidaturas de Mulheres e Violência Política de Gênero, que ela demonstrou isso e que é um negócio impressionante. Não viu o PL, mulher? Então, e que sai impune. O partido faz isso, o PL fez isso na eleição passada, de 2022. 2022. Eleição de 22, eles fizeram... para deputado, 2022. Foi identificado que várias candidatas mulheres ali não sabiam nem que eram candidatas. Não tinha nem dado consentimento, né, para ser candidata. Botaram o nome e pronto. Aí a Justiça, em primeiro grau, condenou, falou que ia tirar os mandatos dos deputados que se elegeram dessa forma. Só que aí, até hoje, está rolando os recursos, vistas, não sei o quê. E assim, está acabando o mandato deles. Exatamente. Esse povo eleito em 2022 vai acabar o mandato esse ano. E agora, né, nesses dias de fevereiro, final de fevereiro, o caso está já no TSE, está na última instância. Já tinha um ministro lá do TSE, já tinha pedido vistas. Quando foi agora, no fim de fevereiro, o André Mendonça que pediu vista. Ou seja, adiou mais uma vez o julgamento desse processo que pode caçar a chapa do PL. Que é basicamente formada por Carmelo Neto, doutora Silvana, Alcides Fernandes e Marta Gonçalves. É assim... Marta Gonçalves saiu do PL. Já saiu, né? Foi pro PSB, que é a mulher do Acilon. A cara de pau, o Mendoncinha, que é o novo herói da nação aí nessa história do caso Master. André Mendonça. Sentado em cima do processo para não atrapalhar o bonitinho do PL. Aí muito termina, simples. Já estamos em março, termina, né? Em mandato, dezembro. Porque essa questão do pedido de vista, antes, quando os processos eram físicos, aí tudo bem, precisava um ministro devolver para o outro, se quisesse olhar melhor. Agora eu quero pedir vista, eu quero ver melhor. Mas agora os processos são tudo digitais. Se eu quiser entrar lá e estudar bem direitinho, não quero entender aqui, ele podia ter feito, não precisava esperar esse outro ministro devolver, não. Ele está querendo enrolar. Quer enrolar. Dá na cara. Não sabe. Quando pede vista, geralmente... É puxado. E aí não dá aquela impressão de que, de fato, assim... É mulher, então, nos partidos políticos não tem espaço. Assim, o espaço que vai ser dado é só um cantinho ali. O espaço que os homens quiserem. Para enfeitar. Se eles quiserem, eu quero botar a Inês, ela vai ser vice-governadora. Aí ela bota. Mas é o espaço que eles querem. É eles que escolhem, não sou eu que vou lá. Assim, não é a pessoa, não é a mulher. E outra coisa, é conveniente. Quando é conveniente, repara. Não, isso aqui, como fosse uma decoração, bora botar essa foto aqui, bora botar a mulher ali, né? Pronto. É tipo decoração.
É dia por dia. E aí, assim, a gente, para não ficar também só na raspa do nosso chifre, na nossa indignação. Se deixar, se deixar, hoje é só indignação. a gente vai ter colaboração de várias Isso mulheres mesmo. pesquisadoras para explicar um pouco o que é que está rolando, né? E a primeira pergunta é óbvio que tinha que ser: por que diabos, em 2026, com a lei tendo avançado, a gente ainda vê essas situações? Né? Porque ainda o espaço ocupado ainda é tão pequeno. E são tão poucas as mulheres com autonomia política, de fato, né? E aí, para isso, a gente conversou com a Mona Lisa Torres, né, que é professora de Ciências Sociais e do doutorado em Políticas Públicas da UES, já esteve aqui com a gente algumas vezes. E a Mona Lisa explica para a gente o que é que ocorre nessa situação. Bora ouvir. Em relação à subrepresentação das mulheres na política, aí é um problema estrutural que vem muito antes da própria montagem e oferta de candidaturas pelos partidos. Se a gente olha, por exemplo, para as direções, para as presidências dos partidos, quantas mulheres ocupam esses lugares de deliberação? Então, aí já tem um dos primeiros obstáculos, a própria desigualdade na distribuição desses cargos de direção nos partidos e, obviamente, uma desigualdade também na distribuição dos recursos e da estrutura do partido para fortalecer candidaturas femininas. Durante as campanhas eleitorais, a gente está cansado de noticiar e de ver, infelizmente, discursos muito violentos contra candidaturas femininas quando se apresentam, quando competitivas, né? E durante o exercício do mandato, idem. Então, a gente tem aí vários obstáculos a serem enfrentados. Embora a nossa legislação tenha avançado, e eu penso que avançou ainda muito lentamente, estabelecendo um piso, né, de candidaturas femininas e direcionando recursos para essas candidaturas femininas conseguirem competitividade no mercado eleitoral, ainda assim acho que a gente precisa avançar muito. Outros estados, outros países já adotaram uma legislação diferente da nossa, por exemplo, que determina uma cota não de candidaturas, mas uma cota de cadeiras. E aí, nessas experiências, algumas dessas experiências, elas têm apontado que essa legislação tem sido mais efetiva, tem garantido mais participação feminina. E quando a gente pensa e avalia a democracia, a qualidade da democracia, a partir, né, da pluralidade de vozes que ocupam espaços de deliberação, a nossa democracia ainda carece muito de avançar muito nesse sentido. Então, eu acho que a gente precisaria repensar a própria legislação brasileira em relação a essa regra, né? Ao invés de uma cota de partidos, uma cota na lista de candidaturas, uma cota feminina, na lista de candidaturas que são ofertadas, a gente poderia repensar e efetivar essa participação a partir de uma mudança na legislação, pensando uma cota de cadeiras, ao invés de uma cota de partidos, né? Eu acho que isso tornaria mais efetivo e ampliaria mais a inclusão das mulheres nesses espaços de deliberação, nesses espaços de poder que são tão importantes quando a gente pensa e avalia a qualidade da democracia. Onde é que a gente assina embaixo, assim, Pois da proposta? assina embaixo. Porque essa proposta... é que nem a lógica das cotas da universidade. Se você tem uma quantidade X ali garantida para as pessoas de baixa renda, né, de escolas públicas e tudo, você garante. Está ali, garantida. Aquela ali não vai mexer. Do jeito que não tem cota. A cota é fake. Porque atual não é. Eles alegam muito, alguns partidos, tipo assim, mas a gente não tem mulheres interessadas, não tem, papapá. Claro, iam se esforçar muito. Iam ter que se esforçar para fazer formação, incentivo de lideranças femininas, ia ter que ter esse trabalho. Porque realmente hoje, a Inês vai já chamar aqui um áudio que mostra assim, qual é o estímulo que uma mulher tem para entrar num partido. Quando ela entra, ela se depara com um monte de macho que não escuta ela. Fala aí, Inês, tem aí um relato importante. Eu me lembrei da Catarina Brasil, ela é estudiosa, né, do assunto, é feminista, ela é advogada, ativista e autora daquele livro Mulheres na Política Brasileira, Reflexões sobre Gênero e Democracia Intrapartidária.
Inclusive, é o resultado do mestrado dela, é a dissertação, que ela estudou, pesquisou, ela pesquisou. E ela ficou muito interessada com política e tal, resolveu filiar-se a um partido. Aí ela filiou-se, na época, uns 4 anos, sei lá, ao PSDB. Até eu brinquei com ele, aí você é tucana. Aí ela entrou, cheia de esperança, bem, era uma mulher nova e tal, cheia de esperança, entrou no PSDB. Mas aí ela, sim, ela já pediu, já se desfiliou. Saiu, entrou e saiu. Passou 2 anos, sei lá. E ela vai falar da experiência dela. Eu achei ótimo. Para não dizer o contrário, né, Inês? Vamos entender como é que funciona. Não, eu né? achei ótimo a fala dela. Ela não achou ótimo, não, lá dentro, né? Claro. Eu que achei ótimo pra gente conhecer, cara, como é. Ela que esteve lá dentro, né? A gente conhece de ouvir falar, ela esteve lá dentro. Vamos ouvir. Fala aí, Catarina. Olá, Cunhãs. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o PSDB aqui no Ceará e dividir, enquanto mulher e estudiosa do tema dos partidos, as minhas impressões sobre esse partido. Durante ali minha curta passagem, né, por lá, de fato, eu costumo dizer que foi um rio que passou em minha vida. Bom, eu entendo o PSDB como um partido de cúpula, onde as decisões se concentram nas mãos de poucas pessoas. E isso não é tão diferente da realidade dos outros partidos. Mas o ponto crucial é que, diferente dos outros partidos, né, que conta ali com a presença de mulheres na base, muitas ativistas, o PSDB ele tem até algumas lideranças de bairro filiadas ao partido, mas são pouquíssimas. O que me fez chegar rapidamente à conclusão de que o PSDB é um partido de quadros, assim, se a gente for pegar a definição clássica de partidos, né? E eu lembro certa vez que eu chego no partido e ainda muito juvena, muito verde, faço a seguinte indagação. Vem cá, onde é que estão as mulheres do PSDB? Depois, é claro que eu não obtive essa resposta, né? O silêncio foi fulcral, mas depois de um longo período, um certo período lá, eu saí do partido entendendo a lógica, entendendo que ali, de fato, era um partido com poucas mulheres. Isso é um partido onde as decisões são tomadas interpares ali, entre 1 ou 2 pares, ou 2 pares de pares no máximo, né? Somado a isso, recentemente, não para minha surpresa, aparece, né, o PSDB tem se apresentado como um partido com muitas dificuldades de oxigenação e de renovação, sem nenhum atrativo aí para jovens lideranças. Fato é que temos acompanhado o tempo inteiro o partido recorrer a ressuscitar antigas lideranças que fizeram trabalho na área de segurança, na área jurídica, né? Tem sido incrível ver, observar como o partido tem um talento para reunir figuras assim já um tanto esquecidas, que já fizeram parte do partido, né? Geralmente homens brancos de meia idade ou para além da meia idade. Isso é uma característica sempre muito forte do PSDB. Alguns ali da área jurídica, né, que vez ou outra algum jornalista publica que pretende aí se eleger a deputado ou ao Senado, pessoas e figuras que inclusive já foram até rechaçadas de eleições até de OAB. Então fica assim, a crítica e a reflexão para o partido, né? A minha avó tinha um ditado que ela dizia que papagaio velho não aprende a falar, né? É um ditado um tanto etarista hoje, né? Mas eu acho que ele vem a calhar bem, né? Vem a ajuda na paráfrase, que é a seguinte: será que os velhos tucanos, né? Ou os tucanos velhos são capazes de aprender a falar a linguagem dos jovens, a linguagem das minorias, fazer a mediação? Será que são capazes de fazer a mediação dos direitos das mulheres? Essa é uma pergunta, eu acho, interessante e uma incógnita. Então, são as minhas considerações sobre o partido, é como eu vejo, minha opinião sincera. E é isso, um prazer participar aqui com vocês.
Mulher, foi bom A demais. gente aqui, gente, vocês não viram as nossas carinhas. Podia ter a parte. Reações, né? A gente ouvindo essa fala dela e a gente morrendo de rir, porque a gente entendendo quem eram as pessoas que ela estava falando, sobre quem. Homens brancos de meia idade que tiveram Ou dificuldade. um pouco acima da meia idade. Que tiveram dificuldade até em votações para a OAB. Menina, a gente, olha, realmente precisava ver a nossa cara. Adorei a fala da Catarina, mas como a gente também estava comentando aqui, não é assim um perfil específico do Exclusivo, PSDB. né? Exclusivo, Não. não é de outros partidos também. Mas eu me lembro que ela entrou assim, toda empolgada. Eu ainda disse, quem já conhece, né? Mas tá aí, olha aí. Eu achei ótimo ela falando. Eu fui muito juvena, né? Muito ainda cheia de esperança. E cadê a mulher do partido? Sim, cadê a mulher daqui? Tinha não. E foi a passagem dela foi antes do Ciro voltar. Ainda foi antes do retorno do Ciro. Isso. Ainda era ali o partido do Tasso, ainda tinha o Elcio Batista, ainda tinha outras figuras lá no PSDB. Agora já está até modificado um pouquinho, mas com as mesmas figuras, assim, né? Se você percebe, assim, o perfil é exatamente isso que ela falou. Foi não muito muda. boa essa fala dela. Não muda. Muito boa, foi ótimo. E eu acho assim, sabe? Ela falou do PSDB, que é um partido de centro-direita e tal, mas é muito interessante, Camila sempre falou isso e a gente resolveu trazer nesse episódio. Como é interessante observar, quem também comentou comigo e falou, vocês deviam fazer um episódio sobre isso. O Gustavo Colares, nosso amigo, Curumim, observando as propagandas partidárias que tem passado na TV, ele falou, é engraçado, os partidos de direita, de extrema-direita, eles todos falam em mulher, na importância da mulher. E essa não é uma impressão isolada, né? A gente vê a extrema-direita, de forma mais estratégica do que a esquerda, tentando atrair a mulherada para dentro do partido, para a política, tentando mobilizar esse público, né? E colocando muitas mulheres como protagonistas. Então, lá em Brasília, a chapa, ao que tudo indica, da direita, do PL, vai ter 3 mulheres. A vice-governadora, que vai se candidatar à reeleição, né? A Michelle e a Bia Kicis. Ou seja, é assim, isso é um protagonismo muito grande para um partido de extrema-direita. Eu acho que é uma força grande. Agora, você vê isso em outros locais também. Então, lá em Santa Catarina, vão colocar a tal da Carolina de Toni como candidata ao Senado. Vai, não era o Carluxo também? Carluxo vai também. Carluxo vai, acho que vão os dois, pelo que está duas mulheres. Duas mulheres, eu ia dizer. Ó. Não, Carluxo e a mulher de Toni. Como era o nome dela? Carol de Toni. Carol de Toni, Você tem em alguns locais assim. Claro que não é, eles não são, como eles são feministas. Não tem nada disso. Nada a ver. É estratégico. Eles estão usando isso estrategicamente. É a conveniência que a gente falou aqui, é a conveniência. É para enfeitar, bota. Quem é que pode confiar Não é nem para enfeitar. É para atrair um eleitorado que é refratário a eles. Exatamente. Refratário a As eles, mulheres são as que mais rejeitaram desde sempre um Bolsonaro da vida. Então, você teve aquele movimento Ele Não, tem todo o movimento assim contra as armas, essa violência com que eles tratam essa questão da segurança. E aí, eles usam a mulher para reverter isso. Tentar virar a chave. Sim, mas a esquerda. Mas a gente sabe que elas não vão, se eleitas, né, não vão se engajar nas nossas lutas de progressistas. Mas realmente dá para enganar. É oportunismo. Outra coisa, é tão estratégico que assim, não é orgânico, não é uma coisa que de fato genuína. Ontem, só se depois das 6 mudaram. Porque ontem, a gente está gravando na segunda-feira, domingo foi Dia Internacional da Mulher, eu fui dar uma vasculhada nos extrema-direita locais. Né? O que é que esse povo está falando do Dia da Mulher? Nada. André Fernandes não tinha André Caneco não tinha uma postagem alusiva ao Dia da Mulher. Caramelo não tinha nada. Bela Carmelo não tinha nada. Isso até umas 5, 6 horas da tarde, tá certo? Então, quando aí você vê na propaganda partidária todo aquele negócio, de forma estratégica. E aí eu fui perguntar também para a Mona Lisa, trazendo de volta aqui a Mona Lisa, sobre se de fato estava ocorrendo, se ela tinha dados de essa maior tentativa de abrir espaço para as mulheres do lado do espectro da extrema-direita. Bora ouvir o que é que ela falou? Vamos. Então, falando sobre o campo conservador e as mulheres dentro desse lugar, eu acho que dentro do campo conservador, de uma forma geral, há uma certa inflexão das mulheres por mais protagonismo, né? E isso tem se espraiado e tem se expressado de uma forma que eu acho muito interessante. Alguns estudos, inclusive no Ceará
e outros estudos conduzidos por Patrícia Cesarino, têm apontado esse movimento de inflexão, né? O que a gente tem visto são mulheres conservadoras que apresentam um certo protagonismo na arena privada, mas sobretudo na pública também, que esse espaço público tem sido utilizado para a construção, seja narrativa, seja estética, de uma feminilidade que elas defendem e se posicionam ali como uma espécie de referência para o campo, mas que são mulheres que também ocupam funções que dentro do campo conservador são muito importantes, né? Ela é a dona de casa, é a que cuida dos filhos, é o centro espiritual da família, mas ela também tem um protagonismo no campo profissional, né? E ela se coloca nesse lugar. Eu acho que isso tem, se a gente olha, por exemplo, as figuras como a Michele Bolsonaro, ou aqui no Ceará, né, a própria Priscila Costa, elas expressam muito bem essa lógica narrativa, essa construção, né, dessa mulher protagonista, mas que ainda assim, né, elas, digamos, respeitam as funções, os papéis que dentro do campo ideológico delas, a elas são atribuídas. Mas o que eu acho interessante, né, que a gente precisa observar aqui com mais cautela, é que, embora algumas dessas mulheres se coloquem ou se posicionem com discurso antifeminista, eu acho que a gente precisa observar outras nuances dentro desse discurso. Não é que elas sejam absolutamente antifeministas, eu acho que a questão não é essa, eu acho que a questão é que elas entenderam que para disputar a adesão de outras mulheres, elas não têm que ser contra, né, determinada coisa, mas elas têm que apresentar uma alternativa. E eu acho que é isso que está fazendo, né? Quando eu olho para essas figuras como Michele, como Priscila, eu entendo que essa é a estratégia, é construir uma narrativa, construir uma alternativa de feminilidade que se contraponha com outro modelo que é constituído pelo campo adversário, né? Então, enquanto as mulheres feministas têm uma ideia de feminilidade, a qual o campo conservador, né, distorce, estereotipa, enfim. A ideia é ganhar campo e ganhar adesão, seja eleitoral, seja mesmo, né, mas a partir da construção de uma alternativa ao feminismo, né? Eu estou construindo uma ideia nova de feminilidade, e essa feminilidade é posta a partir desses termos, e eu, como representante do campo, me coloco nesse lugar. Eu achei super interessante essa fala da Mona Lisa, porque, de fato, a gente... a tendência natural é achar que é um antifeminismo, mas não é necessariamente, é só uma outra proposta. E, de fato, tem sido bem sucedida, porque, inclusive, não faz com que homens achem bom, votem nessas mulheres, não tem uma rejeição a elas, porque elas não são feministas. Não. Mas, ao mesmo tempo, elas estão ali propondo o quê? Que elas são femininas, que elas estão ali para serem submissas aos homens, mas elas têm um protagonismo. Enfim, aí não tem problema de votar nelas. Claro, sabe? mas é assim, porque realmente, aí elas exploram aquela, como a Mona Lisa falou, que existe aquele preconceito feminista, a durona, raivosa, a horrorosa, né? a raivosa, aqui, no tempo da década de 60, que não usa sutiã, né, que não raspa o sovaco, esse aí. Aí elas vêm com essa história de feminilidade, né? De coisa fofa. Tudo bem, a gente quer nosso espaço, mas vocês, os homens, elas dão sempre lugarzinho pros machos, né? Aí tu não vê a Silvana rasgando o pacto? Doutora Silvana rasgou o pacto. É isso, é alternativa. É alternativa. O pacto contra o feminicídio, né? Contra o feminicídio. Sim, ela rasgou. Porque não tinha as igrejas, né? Gente, que vergonha, minha Nossa Senhora. Essa proposta alternativa, ela conversa muito com um perfil que eu visualizo demais, que é assim, eu sou feminista, mas moderada. Eu não sou radical. Essas então, radicais essa coisa de você... Não, eu tenho meu protagonismo e autonomia, mas eu também não sou radical a ponto de... Né? Aí faz todo um estereótipo, cria uma imagem do feminismo como algo negativo, como algo ruim, enfim. Uma mulher nojenta. É muito estratégico, né? E, gente, olha, na boa, a gente vai ouvir agora a Marina Solon, que é doutora em comunicação, pesquisadora de ativismo digital, ela estuda violência contra a mulher e muito focada nessa parte de redes sociais. A gente conversou um pouco, ela trouxe algumas colaborações, e uma delas foi a que mais me assustou, que é sobre como cresce nas redes um movimento
que prega essa mulher, né? Assim, o algoritmo tem ajudado muito a difundir perfis de mulheres, assim, exatamente essa aí que a Mona Lisa descreveu. É uma mulher do lar, é uma mulher recatada, mas que ela também reivindica certo protagonismo e autonomia. Mas antes disso aí, a gente precisa entender a base, né? De como é que as redes sociais potencializam o machismo e ajudam essas mensagens de ódio contra as mulheres a viralizarem. Porque é isso que está acontecendo. E aí a Marina colabora fazendo a gente tentando explicar um pouco sobre como é que isso acontece. Oi, Evelyn, Camila, Inês, Curumis e Cunhanzetes. Que alegria participar desse programa que eu gosto tanto. E desde já eu agradeço o convite para colaborar com esse episódio. O que a gente precisa entender sobre as redes sociais é que elas são empresas privadas e, por serem empresas privadas, elas possuem um dono, né? No caso das mais famosas, que a gente acaba usando mais no dia a dia, como o Facebook, Instagram, WhatsApp, que pertencem ao conglomerado da Meta, do Mark Zuckerberg, e o X, que é o antigo Twitter, que pertence ao Elon Musk, esses dois homens, eles são declaradamente alinhados com os valores da direita e da extrema-direita. E dentro da lógica do mercado privado, onde eles regulam as próprias empresas, sem necessidade de prestar contas de como as redes funcionam, pelo menos num primeiro momento, eles acabam colocando os algoritmos dessas redes para trabalhar em função desses discursos, né? Então, discursos misóginos, machistas, red pills, acabam tendo muito alcance nessas redes, muita visualização, muito mais facilidade de engajamento, porque o próprio algoritmo se prepara para distribuir melhor esses conteúdos do que conteúdos que são contrários a isso. Então, é por isso que também a gente fala muito sobre a necessidade de regular essas plataformas, porque como hoje elas acabam incidindo muito na forma mais direta de comunicação, mobilização e até influindo em resultados eleitorais e questões diversas que são de organização social de maneira mais profunda, elas não são só as redes onde a gente posta fotinha e algum texto assim mais pessoal, mas também acabam incidindo nisso. As redes, elas necessitam que haja essa regulação para que a gente saiba melhor como esses algoritmos funcionam, que hoje eles acabam funcionando de forma muito obscura e a serviço dos interesses, né, desses donos, dessas empresas que se alinham com esses discursos. Sabe o que é mais engraçado? Eu já ouvi de uma funcionária da Meta, dessas executivas, numa palestra, ela falando, não, os algoritmos eles só entregam aquilo que as pessoas gostam. É muito a favor, ele atende o que o consumidor quer. Isso aqui é mentira. É óbvio que é mentira. É óbvio. Assim, tem inúmeras pesquisas que demonstram isso, em vários níveis, sabe? E assim, esse favorecimento dessas pautas que são que nós podemos associar mais à direita, que é isso, é o machismo, misoginia, ódio, racismo, xenofobia, tudo isso chega para mim de graça, eu não quero então, não isso. Né? Chega. Tu assistiu essa palestra dessa cunhã onde? Foi em Brasília. Pois aí tu não... Teve reação. Aí ela não queria mais falar não depois, da galera reagindo ali. Falava assim, como assim? Que conversa é essa, entendeu? Não tem algoritmo coisa neutro, boa né? não chega nos outros, coisa ruim chega que é uma beleza, espalha que é ótimo. Então, assim, tá o mundo todo investigando isso, tá o mundo todo, muita gente querendo regular as redes sociais por causa disso, porque está afetando, de fato, as pessoas, as sociedades. A gente teve aquela série da Netflix, que é a Adolescência, e que mostrou um cenário ali que é fictício, mas não é fictício. Não é nada. Aquilo é real. Acontece. É a história do estupro coletivo. É isso, acontece. É isso, está acontecendo. Pois é. E aí, ao mesmo tempo, preocupa muito, porque, por exemplo, numa rede como o TikTok, que é uma rede que é usada principalmente por jovem. E a chinesa. Marina vai falar aí como tem crescido, principalmente no TikTok, segundo ela observou, essas mensagens conservadoras que pregam um estereótipo específico de mulher conservadora, né, recatada e do lar. Bora ouvir aí, para ter raiva e se assustar. E dentro desse funcionamento algorítmico a serviço do conservadorismo e dos valores da direita e da extrema-direita, o que a gente precisa entender e observar é que nem sempre ele vai vir de forma escancaradamente violenta contra as mulheres. Pelo contrário, há níveis de sofisticação em relação a esses discursos conservadores, né? Ultimamente, enquanto pesquisadora, eu tenho observado esse movimento das esposas tradicionais na internet, que são mulheres que reforçam essa mulher enquanto cuidadora, enquanto mãe, reforçam o feminino em
relação a tarefas de cuidado, prioritariamente no espaço doméstico. Então, assim, são conteúdos agradáveis de ver, são discursos visuais e textuais que trazem a mulher nesse lugar de cuidadora, nesse lugar de mãe, né? E que é um discurso que volta as mulheres para o lugar onde elas já tiveram, né? Que tira as mulheres dos espaços públicos e coloca elas ali nos espaços privados como se fosse algo natural a elas, mas que não debate, não discute, não problematiza que o fato das mulheres estarem fora dos espaços privados é o que possibilitou a elas terem representação política, conquista de direitos, autonomia econômica que muitas vezes permite a elas escolher não estar mais em situação de violência. Então, são discursos que eles vêm envelopados de um romantismo, de uma agradabilidade de acompanhar, que né, eles não são, né, assim, tão em contraste com essas questões mais violentas, mas que também acabam sendo muito potencializadas nessa lógica de serem mais mostrados pelos algoritmos e terem um alcance muito grande em redes sociais, inclusive que tem uma usabilidade maior de pessoas mais jovens, de mulheres mais jovens, como é o caso do TikTok, onde estão majoritariamente esses discursos conservadores de mulheres de esposas tradicionais, né? Então, acabam cooptando ali uma nova geração para pensar o valor tradicional como se ele fosse, na verdade, uma grande inovação, né? Minha Resumindo, amiga, resumindo, estamos lascadas, né? mas assim, há uma esperança, porque assim, do mesmo jeito que as redes, elas agem, né, são uma plataforma de mobilização para grupos conservadores e de ódio contra as mulheres, também tem o outro lado. Só para terminar o nosso debate, assim, eu perguntei, Marina, mas e aí? Como é que a reação a esse tipo de movimento surge do lado feminista, progressista? Como é que as mulheres estão se organizando, estão conseguindo fazer a nossa voz se multiplicar? O que é que tem de movimento nessa área? Acho que só para terminar esse debate vale a pena ouvi-la. As feministas elas têm reagido a esse ambiente limitado das plataformas, retornando às bases, né? Os feminismos no Brasil e no mundo são movimentos que eles surgem das ruas, surgem de organizações e mobilizações nas ruas, nas praças, em ambientes institucionais, onde as mulheres de fato colocam ali uma roda de informação e se organizam de forma a se mobilizar pelas mudanças, né? Então, assim, as feministas têm entendido que as redes sociais elas são meios, elas não são fins. Né, a gente pode até colocar ali uma divulgação, uma coisa, mas majoritariamente a nossa movimentação, a nossa indignação, o nosso discurso, ele tem que sair dali, porque ali vai estar dentro de um contexto muito limitante de quem viu, de quem pode ver, e também dentro de um ambiente que favorece que a gente seja atacada pelo discurso que a gente está colocando. Então, as feministas têm usado as redes ali para colocar minimamente uma informação de mobilização, mas têm voltado para as ruas, para os espaços institucionais, para os espaços onde a gente possa, de fato, ver, ser vista e presencialmente mobilizar as mudanças que a gente precisa para que a sociedade se torne um lugar menos letal para as nossas vidas. Pois, Marina, obrigada mesmo, porque é isso. Eu tenho abuso. Eu tô com muito abuso de publicar qualquer coisa agora nas redes sociais. Eu falo assim, eu só publico nas cunhãs. Nas cunhãs eu publico. No meu pessoal, tá lá. Parada! Agora eu vou dizer, eu me surpreendi positivamente nesse Dia da Mulher, porque eu vi muito conteúdo bacana sobre feminismo, sobre direito das mulheres. Eu vi muita gente falando. Eu saí repostando um monte de coisa e conteúdos bem feitos, com linguagem mesmo de rede social, linguagem viral. Eu achei massa, assim, nesse sentido. Claro que isso precisa ser perene, né? Não adianta ter esse volume de mensagens. Foi assim como fosse assim, um momento de indignação grande. Teve muita coisa. Sabe? Mas não pode parar no dia pode seguinte, ser pontual, né? Hoje tem que continuar. Tem que ser. Mas é então, isso. de um certo modo, a gente tem que insistir um pouco nessa disputa interna também das redes. Por mais que o algoritmo seja ingrato e vai ser inglório, vai ser... Não tem jeito, não é nada neutro. O jeito é esse, é persistir um pouquinho também, né? Mas ir para a rua e ir para as organizações offline, né? Para a vida real. Vamos para outros assuntos, não menos importantes, porque, afinal de contas, a Loura, no fim das contas, está realmente cada vez mais perto de sair do PT e ir para provavelmente a rede, sustentabilidade, para se candidatar ao Senado. Eu duvidava. Era 2-1 aqui. Mas você sabe, logo depois eu já mudei, eu já fiquei assim, já senti com ela que o negócio realmente vai andar. O que tu tá sabendo, Inês? A gente sabe que semana passada, na sexta-feira, esteve aqui em Fortaleza
a diretoria nacional do Partido Rede e Sustentabilidade. Sim. Começa que eu não gosto desse nome, vai para a rede. A pessoa pensa que vai se balançar embaixo dos coqueiros. Não gosto não. Mas deixa para lá. Não é meu? É o partido Aí, criado pela Marina Silva Marina e agora Silva ela é tá a para sair rede. da rede também, vai pronto. A Rede Sustentabilidade, acho o nome esquisito, mas deixa. Aí é o lugar que a Luiziane tem para ir, né? Porque era assim, digamos que é no campo da esquerda. E porque do PSOL a gente sabe que aqui ela não tinha condição de ir para o PSOL, né? O pessoal é boca de confusão. Não É vamos boca entrar. de confusão. Sem Luiziane, imagine com Luiziane. Pois então, aí não dá certo ali dentro mesmo, não. Já chega a confusão que tem lá. A confusão deles Já mesmo, tem, né? desculpa, bate. Aí... Bati, mas Eu pensei que era um cachorro eu aqui estiquei a embaixo. perna e bati na Evelyn, meu Deus. Olha Foi o mal. cachorro. Aí veio esse pessoal do Da rede. Nacional, se reuniu aqui com o presidente local da rede se chama Wesley Diógenes. Aí também tem o Polô. Eu amo esse nome, Polô. Não, mas o nome dele não é assim mesmo, não. É porque Não, ele não é- usa Polô. não é bom, não? Polô, Polô. Polô, eu amo. E quem também era para vir, e teve questão de saúde, não pôde vir para a reunião, o Pedro Ivo, que também é uma pessoa ativista do meio ambiente há muitos anos, mas ele mora em Brasília. É do Ceará, mas mora em Brasília. Mas aí a gente ficou acompanhando, teria uma reunião às 18 horas da sexta-feira, uma reunião, acabou virando jantar. E eles ficaram nessa reunião e nada de terminar. Até das pessoas lá da reunião disse assim, olha, pode até ser que ainda hoje a gente anuncie, ainda hoje, que era sexta-feira passada, que a gente anuncie a data de filiação da Loura na rede. Na rede. Olha aí. Aí eu fiquei toda animada, né? A gente ficou toda animada, vamos esperar e tal. Mas deu 8 horas, deu 9, deu 9. Digo, não, menina, já tá bom. Não vão resolver, já ficou, foi com a Deve ter um bolsa. evento mesmo, chamar a imprensa para isso. Era, né? Não vai aí eu fazer só uma coisa- sei que só quem ficou acompanhando foi a gente, as miseráveis das Cunhã. Porque aí o resto da imprensa, a imprensa livre, não deu nem que essa direção esteve aqui e tal. E realmente não ficou resolvida assim, data, filiação e tal. Mas que ela vai para a rede, ela vai. Tu já cravaria, Inês? Que Eu ela vai? cravaria, porque não é possível. Teve reunião antes dessa reunião das 18 horas, teve uma reunião no gabinete do Renato Rosendo, que a gente sabe que rede e pessoal é uma federação, Federação, né? exatamente. Aí teve lá uma reunião. Eu acredito que não tem mais, eu acho que não tem mais. Podia ser até a gente pensar assim, não, a Luiziane está fazendo esse movimento para ver se chama a atenção do PT, se o PT chama ela. Assim, mas não, não tem Lulu, condição, saia não. Lulu. Tem que ver. Né? Mas Lembra quando ela esteve sentada bem aqui, ela disse que só tomaria qualquer decisão depois que conversasse com o Lula? Eu acho que o que não teve ainda foi essa conversa com o É Lula. possível. Porque talvez ela ainda esteja segurando. Porque assim, o fato é que não teve martelo batido ainda. Talvez a coisa ainda não esteja Porque a gente 100% esperou a travada. data, né? Eu estava crente que ia Eles sair a estavam data dizendo que da poderia filiação. sair. É. Aí, não só não teve anúncio nenhum, quanto, como você mesmo disse, a imprensa deve ter ido atrás de apurar. Não saiu nada. Então, o negócio deve estar... Seria a não notícia, né? Digamos assim. É. E aí, eu fiquei lembrando dessa história de que ela vai conversar com Lula, porque ela, mulher, sair do PT, né? Depois de 30 e tantos anos. 35 por aí, Ela 36 precisa anos. dessa Agora- e seja feliz, né? Agora, É, a eu bênção, acho né? o seguinte, se ela sair, ela está devendo uma coisa a nós. Se lembra que ela aqui sentadinha, que ela disse que ia contar, esse conto é para vocês, o que eu já passei de humilhação do PT. Ela Você vai lembra? ter que contar. De constrangimento. Violência política, ela violência, falou. Foi, violência política. É. Até a gente falou assim, foi tu que falou, aquele caso de não deixar Lá no você centro, no palanque, quando o no Lula palanque veio. do Lula, Foi. não sei o Ela que. disse, foi Não, pior. Ela disse disse assim, coisa pior. Coisa pior, foi. Foi. Pois, dona Luiziane, se a senhora for lá para a rede, aí venha para cá para contar o que foi. Olha, eu saí do PT por isso. Contra os babados todos, quem fica aqui. É bom saber. Tem que saber, é bom saber. E assim, eu acho que ela não vai falar nunca contra o partido, mas contra certas pessoas do partido. Isso Sim, ela vai falar. escrachar. Poder justificar a saída. Possivelmente não vai ser contra o humano. Acho que isso ela não tem. Mas ela também Nada andou se contra queixando com o Elmano que não consegue a audiência com o Elmano, rapaz. E ela que, assim, era madrinha de Elmano.
né? Agora, nas nossas redes, quando a gente publicou a história, né, a possibilidade dela ir para a rede mesmo e ser candidata ao Senado, vocês viram a repercussão? Os Louisianers, tudo Não é, foram, criatura? menino, bora, Laura, do Senado, Tá não uma sei o campanha. quê. Tá muita, Tem uma campanha tem um pessoal de envolvido parte aí. tem. Tem. Fala aí. Tem uma colega nossa que disse que, se pudesse, votava era 2 vezes na Loura. É que são 2 vagas, né? 2 vagas. Mas está rolando aí um movimento para ter uma segunda vaga feminina nessa chapa aí pelo PSOL, né, Inês? Por isso que eu acho, menina, Camila e Ebre, que pode ser, Luiziane, ó, pode ser mesmo que ela vá. Por quê? Porque já tem um movimento querendo suplência dela. Tu tá entendendo? Aí seria assim, Luiziane, a candidata senadora pela rede, e uma do PSOL, que seria a Ana Carina, professora Ana Carina, que a gente sabe, vai ficar candidata a vereadora, já esteve bem pertinho de se eleger e tal, que seria o nome do PSOL, para compor a chapa, é a federação, Luiziane Rede e Ana Carina como suplente pelo PSOL. Aí lá vem a nossa história aqui, dos machos, Das decisões. das decisões dos machos, botando as mulheres para escanteio. Aí, enquanto já estava fervilhando o nome de Ana Carina para uma possível chapa, Luiziane e Ana Carina, aí chega uma turminha do PSOL, aí diz, não, vamos botar o professor Germano Lima. Quem é Germano Lima? Na fila do pão. Não conheço. Ou na fila do banco. É um candidato, é do PT do Juazeiro, ou é do PSOL do Juazeiro, foi do PCdoB, mudou-se para o PSOL. Já foi também assessor do atual prefeito lá de bolsonarista, né, lá do Juazeiro, o Bezerra. Gleidson Bezerra, ele já foi assessor e foi candidato em 2024 a prefeito, lá no Juazeiro, certo? Teve quase voto. Aí, no caminhar da campanha, o próprio pessoal abandonou a candidatura dele para apoiar o Fernando Santana, que perdeu, né? Quem ganhou de novo, foi reeleito, quebrou a tradição, foi o Gleidson Bezerra. Então, esse professor Germano, é isso que eu estou dizendo. É de Juazeiro, disse que quando ele saiu do PCdoB e foi para o PSOL, levou 200 filiados. Nossa. Que diabo é isso? Não é, mulher. Então quer dizer que já tem uma briga Já tem uma interna briga. por uma candidatura que nem existe. Que nem existe. Olha Muito aí como bem. esse pessoal é louco. Eu gosto assim. Não tem tédio, não tem tédio, não. tem é? não. Olha aí. A animado. gente nem sabe ainda se a Luiziane, com certeza, é candidata ao Senado. Não sabe. Se é pela rede. Se é pela rede, já tem uma briga dentro do pessoal pela suplência. É maravilhoso. Tu tá entendendo? Aí do lado, apoia o nome da Ana Carina, o Gabriel Biologia, a Adriana Jerônimo, o Ailton Lopes, o Renato Rosendo, tá entendendo? Rosendo. E tem o outro lado, que o povo chama os governistas do PSOL, que querem esse Germano, professor Germano. Mulher, eu acho Vai que ser uma briga demais, boa. ó. Pois, Não é aí, por confusão isso que a demais. Luiziane não vai pro pessoal, não tem condição. Não é, condição. Não tem condição, tem condição. Isso aí é totalmente sem condição. Aí, falando em briga partidária, bomba. Uemba. Olha. Danilo Forte, que esteve aqui há pouquíssimo tempo, foi, não é, no cara? primeiro dia de desincompatibilização, Primeiro e de dia da janela janela. partidária, Aí ele, pá, pulou a janela. pulou a janela, saiu da União Brasil e botou a boca no mundo, assinou lá na frente dos jornalistas a desfiliação. Fez um evento, não Fez foi? um evento. Ele se garantiu aí nessa... E botou a boca no mundo. Foi. E isso pode mexer fortemente na candidatura do Ciro Gomes aqui. Porque é o seguinte, o Danilo Forte foi um dos principais articuladores, da União incentivadores da Brasil. candidatura do Ciro Ciro. pela União Brasil. Tava para todo lado puxando o Ciro, levando o Ciro e anunciando o Ciro como candidato. E tava tudo certo. Era mais um nome forte no União Brasil para tentar impedir que o Camilo Puxasse o União o Brasil União. para o lado do governo. Era. Só que agora ele sai por causa da história do TCU. Sai puto da vida, É. né? Não é Nossa. nem uma saída qualquer, não. Não, saiu atirando. Atirando. Ele saiu porque ele estava candidatíssimo ao TCU, Ele porque disse tem aqui, essa, se ele lembra disse que ele disse aqui que é candidatíssimo, candidato ao TCU? queria muito. E ele sentiu que estava sendo boicotado pelo próprio partido, pelo Ruedas, lá em Brasília. Sentiu Rueda, isso. presidente nacional do União União Brasil. É.
E olha que tem outros candidatos lá. Tem candidato do Gumota, tem candidato do Rueda, tem vários candidatos lá, mas ele achava que se o União tivesse ali agindo a favor dele, ele seria eleito tranquilamente, porque ele estava fazendo essa campanha e achava que rolava. Mas O Rueda puxou o tapete. Rueda, Como dizem, você não pode confiar, porque ele, Rueda pra não, ti ele diz, criatura, eu vou pois te não é. apoiar. Pra ti ele diz, eu vou te apoiar. E o Danilo falou isso, que o Rueda fica jogando duplo. E essa história de que vai apoiar o Ciro aqui não está confirmada. É muito pelo contrário, está negociando ainda com o governo. Porque ele está enrolado com a justiça também, nesse caso do Banco Master e tudo mais. Então tem muita coisa rolando ainda. E eu sei Ou seja, a saída do Danilo é ruim para o Ciro, Muito porque ruim, muito ele ruim. pede um articulador para atrair Muito o União ruim, Brasil, muito né? ruim. União Progressista. União Brasil. E É. tudo indica que o Danilo vai para o PSD Do Domingos Domingos Filho, Filho. que até a página 2 ainda é É governista. governista. Está com Eumano e Camilo. Agora, se mudar, eu não sei. Tem que Talvez ver pra onde é que dependa ele aí vai. de uma vaga ao Senado. Agora também poderão sair também do União Brasil a deputada federal Fernanda Pessoa, o pai dela, prefeito de Maracanaú, é Roberto Pessoa, o Firmo Camussa, que foi também prefeito de Maracanaú e é deputado estadual, e a mulher dele é prefeita da Pacatuba, sabe? Quer dizer, que vai ser assim Uma Vai debandada. ter uma, um vai pouco ter de uma debandada dessa União realocação Brasil. de forças, né? É, tu tá entendendo? É. Aí Isso ninguém aí. sabe, vão para onde, né? E isso vai mexer na votação, inclusive Vai, com o Capitão criatura. Wagner da vida. É. Se ele tentar ser candidato a federal, Isso. ele pode ter mais dificuldade, porque ele precisa de mais votos. Do menino mais. pequeno do Roberto Cláudio. É. Pois é. Assim, vai mexer no jogo pra tudinho. Agora, rapaz, eu fiquei invocadinho com essa história do Danilo, viu? É. Foi assim, peibufa, ele zangou-se mesmo. Zangou-se, fez toda uma Foi cena, né? Pautou a imprensa. Foi foi legal. Foi. E ali Não, do lado... menina, olha, vai ser animado demais esse ano. Vai ser, a gente não tem sossego. Tem não, tem não. De tédio, negócio de... Eu não tenho... Não vai ter espaço para negócio de depressão. Não. É porque a gente Não, vai tem ter não, sempre tem o não, que tem fazer. não. Farmaceira, Tem não. tédio A gente não vai quer ter, assim, não. é só na pipoca. Vai ter burnout. É só na pipoca. Vai ser assim, Vai ter burnout. É. A gente só assistindo e comendo pipoca. E aí o Ciro, além de tudo, ainda levou mais uma lapada da Michelle, né? Outra. Assim, ele não se cansa. Ele não Foi. se cansa. Porque esses dias ele deu uma entrevista dessas que, né, ele visitando um evento, aí o jornalista pegou rapidamente, né, fez uma pergunta a ele, perguntou sobre o PL, o apoio do PL, se vem, Parece se que não foi a vem. Kelly Recalli, se eu não me engano. Foi a Ela Kelly? andou Olha dizendo só. que foi uma Aí ele pergunta dela. respondeu, falou assim, eu tô tentando, né? Eu tô Dei um tempo. Dei um tempo, porque a Michelle veio aqui e humilhou o André Fernandes, daquele jeito que humilhou. Aquilo humilhou o André Fernandes. Então eu tive que ficar quieto. Agora Eu vou espero. ficar na minha, né? Eu vou fazer o quê? O partido dos outros, eu vou ficar na minha. Ele falou olha. desse jeito. Gente, e aí a Michelle, veio a Veio. público novamente. É só ela naquela rede dela, naquele Instagram dela, né? Tacando, né? Ela disse, como foi aí, Camila? Ela disse assim que não trocaria os princípios por pragmatismo e que o jogo é sujo. O jogo é Ela sujo. como uma mãe de família, como Ave Maria, Com os perfeita, princípios dela. com os princípios dela. Não iria Ave trair Maria. esses princípios em torno de por um tal pragmatismo, Pragmatismo, né? jogo Aí sujo. depois fez, o jogo é sujo, gente. Vocês nem imaginam como o jogo é Como é sujo. sujo, Não é? É, gente. E ainda botou de novo aquelas falas do Ciro detonando O o marido marido dela. dela. Chamou os de filhos dele. maledicente. Mas foi. Ela não perdoa, não, que falaram. A Michelle é danada, viu? É uma mulher danada. E assim, eu Trambiqueira. tava com a impressão de que as coisas estavam se ajeitando pro lado do Ciro, mas não sei. Se ele perde a União, se ele perde o PL, ele não sai. Deus, Ele não sai Vai candidato. ficar com quem? Com esse Mas o PSDB? É o PSDB. Mas o PL, vale lembrar, não sei se a gente já chegou a comentar aqui, estava lá nos papelzinhos do Flavucho, Tava né? lá, tava Que lá. o Flavucho é que vai apitar, gente. O Flavucho é candidato a presidente. É ele que vai apitar, vai acabar. E como nós estamos falando aqui, quem manda é o macho mesmo, o PL, pelo Flavucho e por essa cúpula bolsonarista raiz aí, esquece as mágoas do passado e apoia o Ciro aqui. Vamos ver. Tem que ver. Mas eu, assim, achei pesado. E aí, só para terminar, meninas, ainda, assim,
uma impressão, porque o Camilo Santana tá com uma estratégia de fazer campanhas aqui no Ceará nos finais de semana. Ele pega uma van e sai dirigindo essa van com todos os aliados dentro da van e vai pro evento, né? A van Topic do tio Camilo. É. Olha a minha cara. Gente, e não era o Elmano que tinha que estar dirigindo, não? Não era o Elmano que devia Boa estar observação. liderando essa caravana? Boa observação. Isso está muito esquisito. Isso não está interessante, não. Inclusive, quando eu vi as imagens da caravana, que é o Camilo aqui dirigindo, aí o Elmano que fala, né? Estamos aqui, não sei o quê, na Topic. Menino, eu achei umas caras tão amuadas. É. A cara do Evandro tava assim, aí olhou assim, umas caras moadas. E o Camilo lá Enfim, dirigindo. Mas eu concordo contigo. O motorista, o líder, era para ser o Evandro, não era não? É. Aí também nessa Topic aí, a primeira que eu vi era só homem, só tinha a Fernanda Pacobaíba lá Foi. de mulher. Era Foi. só um macharal. Vem cá, naquele tempo que o Cid fazia campanha pro menino Roberto Cláudio, não era ele que dirigia, não? Cid Tinha dirigia. Cid dirigia um Cid carro dirigia. amarelo, era É. um negócio assim, não era? Cid dirigia. Tem razão. Aí, me falar em carro amarelo, aquela história que o Eunice disse que o Roberto Cláudio passou assim no prédio bug. onde ele. Um bug amarelo, por isso que eu me lembrei. Sim. Dando banana pra ele, o Roberto Cláudio disse que nunca na vida fez isso. Nunca andou nem de buga amarelo. Nunca teve nenhum bug amarelo. Aí já tem Disse pra outras mim. pessoas que disseram que ele fazia a coisa pior. Pois aí eu é. não sei. Aí Realmente. tem que Vamos botar falar uma cariação. cariação. Vou fazer a cariação aqui. Bota aqui o Eunice, bota aqui o Roberto. Você me deu banana? Você... Era assim. Eu acho que ia ser engraçado. Ia Eu ser sei que eu bom. não paro de visualizar essa cena. Eu não quero aqui. E, eu sei e o pessoal tava olhando pela janela e de repente passa o Roberto Cláudio ali e fez a banana e ainda gritou lá. Gente, foi assim, engraçado, né? Não. Mas eu achei tão. Eu gostei da história, não sei se é verdade. A história é ótima. A história é boa. Aí, por fim, Fofinho. Desaparecida, explica pra mim uma coisa. Eu Júnior sou, Mano indo pro PRD. Pois é, tem esse outro partido, meu povo. Vocês não sabem. Tem, viu? PRD. Saindo do PSB, a mulher dele já foi. Já é, Explica já é a aí, presidente. contextualiza, que saiu Certo. agora nessa segunda-feira Foi. mais notícias assim, dizendo que Não, ele que eu não pode tô ir, entendendo né? nada. Porque assim, a esposa do Júnior Mano é prefeita De Nova Rússia. de Nova Russas e saiu. Agora ela virou presidente desse partido PRD. PRD. E ela era do PSB, também, Era. PSB, né? Isso. Do Cid. Aquele evento que teve, que até eu fui, fiquei lá com as pernas chegando tremidas, não sei quantas horas, lá no Aquiraz, lá no Eusébio, né? Eusébio, Isso. Eusébio. Da terra do Acilon. Acilon, que Acilon se filiou, outros prefeitos se filiaram ao PSB, inclusive Pronto. a companheira A Jordana Mano. Mano. É, que fez os elogios tão grande que eu quase choro. Vai presidir agora o PRD. Vai PRD. PRD, é. E tudo indica que vai levar Júnior Mano, vai também, e outras figuras, provavelmente, do PSB. E eu não estou entendendo Eu acho que essa o movimentação, Júnior entendeu? Mano não sai do PSB, não. Então, pronto, avalie, Inês. O que vai acontecer? Isso aí é uma coisa tão esquisita, né? Não, mulher, estão exigindo muito da enfraquece. gente. Os nossos TikTok, meu TikTok aqui tem que funcionar demais. O povo entender, Maria. o PSB, o Cid, que O é, Cid, né, que quer o o Júnior chão Mano do PSB, candidato ao quer o Senado. Júnior Mano candidato ao Senado. Aí agora tem os rumores de que o Júnior Mano vai sair do PSB e vai pro PRD. Aí a chapa governista ia ter que aceitar o Júnior Mano do PRD. Impossível. Eu acho que eu Impossível. acho que o Júnior Mano Não não sai. sai do PSB. Aí, mas garante um partido para chamar de dele. Pode ser. pra Tá entendendo? controlar, Aí né? Ok, bota a mulher, bota outros. Ele não tem rumo de prefeito? Pode ser. Ele não se gaba que tem rumo de Sim. prefeito? Pois então, vai botar lá, vai ser assim uma filial. Pode Mas ser. eu acho que ele não sai, não, porque se ele sair, como é que o Cid Gomes Vai vai defender o defender nome dele, ele né? em outro Exatamente. partido? Não, aí Só não que, dá. agora, eu acho que ele quer um partido para chamar dele, de seu, para poder. Porque ele sabe que ele também. O povo do PSB todinho não é assim, não morre de amores por ele, não, né? De jeito nenhum. Você o próprio sabe. é o Eudoro que diz que não Santana quer o gosta, Júnior Mano. não. É o O presidente Eudoro disse que quer o Santana, Cid. que é pai do Camilo Santana, não gosta, não queria quer o Júnior Mano. Mano. Luta para uma reeleição do Cid. Gente, eu acho que foram muitas... Mulher, isso aí a gente vai seguir acompanhando. Tem Muita que coisa vai aguente acontecer. não, o pobrezinho do Tico e o Teca aqui tá chegando, fica assim, saindo fumaça. Vamos para o momento do desabafo, o momento do recadinho, que é o momento Discunhã. Discunhã, cadê Inês Aparecida? Discunhã. Ah, tem um discunhã aqui, rapaz. Olha, um discunhã
que eu fico assim, besta, ainda está acontecendo. Um nosso ouvinte disse que todo santo dia, entre 6 e 7 horas, é um engarrafamento tão grande na Barão do Rio Branco, ali perto do Colégio Farias Brito, tem o Farias Brito do centro, né? Porque os papais dos alunos param em fila dupla e até tripla. Mas se esse fosse assunto... solar. Exato. Esse assunto, que meus filhos, tudinho já estão, tudo é formado, já tudo é velho. E eu ainda sofria com isso no tempo que os meninos eram pequenos. Então, quantos anos faz isso? Eu não parava, andava, deixava. Então, optava por transporte escolar. Mas isso é uma coisa antiga. Aí essas pessoas que ficam prejudicadas, simplesmente não está deixando o filho nada não, porque tem que passar por lá. Mas fica no engarrafamento. Porque os papais só param o carro e ainda vão... demora, botar a mochila nas costas do menino. Alguns demoram. Aí eles querem... O pessoal que fica prejudicado, que a MC deu uma voltinha por lá. Entre 6 e 7 horas, na Barão do Rio Branco, nas imediações do Colégio Farias Brito. Aí eu digo, vai passar não a MC, porque eles não vão ser contra esses colégios grandes. Se um colégio pequeno, vai lá. Mas esses colégios grandes... É difícil. Vão nada. Aí a pessoa que estava denunciando, né, que fica prejudicadíssima, não é só ela não, várias pessoas. Dizendo assim, menina, que exemplo é esse que os pais dão para os filhos, né? Falta de respeito, falta de cidadania, falta de civilidade, tudo parando no meio, empatando os outros. A criança vai dizer, o papai também faz isso, vai crescer assim. Aí, Inês, vai a gente volta para o começo do episódio. Porque com um exemplo desses, boa coisa não vai ser. Não, pois é. É isso, vai reproduzir esse tipo de comportamento. Aí do que adiantar num colégio, né? Bom, de elite, que aprende o quê? Bando individualista. Toda rua que tem colégio é assim. Pois é, e isso não acaba não. Eu falei aqui por falar, porque a pessoa reclama e tudo, mas a gente sabe que não tem, porque isso pois é. Tempo das carruagens. Agora, o engarrafamento de carruagem. Carruagem. A Letícia achando que eu era bem. Mamãe, quero o tempo das carruagens. Menina, papai. Foi a Letícia. Ô, comédia. Mulher, eu tenho 2 descunhãos. Não são muito bons, não. É um terceirizado, Vixe. certo? É um descunhado terceirizado de um curumim nosso que diz que está a maior dificuldade para quem mora ali no Grande Pirambu, Cristo Redentor, de contratar serviço de internet. É. Por quê? Eu sei. As operadoras de internet, as empresas, não estão querendo ir para lá. Quem não se lembra, 2025, aqueles ataques de facções a empresas de internet, né? Roubando. Não. Detonando mesmo Detonando as empresas. as sedes das empresas. E aí o governo do estado prendeu, teve muita gente presa, né? Conseguiram estancar lá o problema. Não teve mais caso. Mas as empresas não estão mais se sentindo seguras de fazer serviço lá, não. Então, esse colega, esse curumim, ele me mostrou prints de umas 3 empresas. Exatamente. Tu sabe também, né? Mandou pra umas mim. 3 empresas que disseram, não, por problemas técnicos não estamos podendo ir. Outra alegou, não, por causa de atos de vandalismo, não estamos fazendo mais novos serviços na região. Então, as pessoas estão com essa dificuldade. Então, é um apelo para o governo do estado que, de alguma forma, ofereça segurança para que os serviços, né, voltem não sejam interrompidos. Não é que eles estão tirando os clientes de lá, mas eles não estão aceitando novos. Estão com medo. Isso é um. E outro, ainda nessa onda aí de fiscalização que a Inês falou, eu estava ali, fui sábado à noite dar uma voltinha ali pela beira-mar, rumo ali às Tabajaras, né? E, gente, é uma coisa assim, eu vi uns 3 pontos em que o povo parava e botava aquelas caixonas de som desse tamanho. Ai, meu Deus. Umas caixonas de som desse tamanho, com um somzão truando e tudo mais. Aí você passava assim, ficava, era aqui, daqui a 50 metros era outro, daqui. E tinha um que era ainda ali na beira-mar, perto ali do Sonata, Hotel Sonata, que estava com uma caixona de somzão truando, e em frente tinha um carro da Guarda Municipal. Nem aí era. E é papel da Guarda? Não sei se é, mas como agentes públicos deveriam fazer alguma coisa, né? Nem que seja chamar a Jefis ou a quem de direito. Quem de direito. Eu estava lá, acho que o povo estava gostando do som.
Foi uma zoada medonha, você não conseguia ter paz, aquela zoada. E quanto mais você anda para Tabajaras, mais tem isso aí. Pronto, é meus 2 desconheces aí. Muito bom. Eu vou fazer divulgação de coisa boa. Oh, Ah, Então, Maria, né, por só para favor. variar um pouquinho. Ainda bem. É uma iniciativa do Instituto Negruras, que é formada por jovens negros periféricos aqui do Ceará, que vai realizar entre março e maio, agora deste ano, o primeiro Festival de Literaturas Negras Cearenses, a Flink, né, com programação gratuita em Fortaleza, Maracanaú e Crato. E aí não só nas áreas nobres, né, centrais de Fortaleza, vai para a periferia também. Então tem uma programação bem extensa, reunindo feira literária, oficinas, clubes de leitura, rodas de conversa, que é uma coisa maravilhosa, né? A gente acha que a juventude não gosta de ler e gosta, e quer ler coisas diferentes, né? Inclusive sobre negritude, sobre transmasculinidade. Esse livro aqui, por exemplo, que é uma das publicações que estão sendo lançadas agora, Memória Transmasculina, Rastros de Permanência, belíssimo o livro. Enfim, então eles estão com essa programação, começa agora no dia 12 de março, ou seja, nessa quinta-feira, né? Amanhã, que o episódio vai ao ar na quarta, começa dia 12, no Teatro José de Alencar. Aí no dia 14 já vai ter lá na Areninha do Pirambu, também uma roda de conversa. Enfim, tem toda uma programação grande. Toda a programação pode ser vista no @negrurasce, negrurasce, no Instagram, tá? Vai lá nesse perfil, a gente deixa o endereço aqui na descrição do episódio, que vale a pena conferir. Para quem curte o tema. E parabéns para a turma que está fazendo, pessoal, massa. Show. Bora para Arrasou. os cheiros? Você tem cheiro? Eu não? já adianto que eu vou cheirar embaixo. Olha, Então onde manda. tu Eu tô tem cheiro? cheia de cheiro. Eu fui no Pois show é. da Marisa Monte, só encontrei Cunhazete Curumim lá, nossa, um monte, uma ruma. Mulher, pois eu fui para festival, a entrega do prêmio Mulher Rio Sim, Mar, sim. também era cheio de cunhazete comigo. Pois é. Criatura, que Foi diabo massa, é isso? Pois sim, mas vai lá. Cheiros, achei ótimo esse cheiro aqui. Regiana, o nome da pessoa, mas o arroba é assim, @anare.anare. Aí ela falou, moro em Adolfo, sabe? Nem tinha essa cidade, desculpa, hein? Adolfo, em São Paulo. É uma cidadezinha, a pessoa dizendo, de quase 5 mil habitantes. Ai, bem bem pequenininha pequenininha. mesmo. Eu Eu fiquei que sou com paulista. vontade de morar lá. Eu que sou paulista, não sabia também Pois de é, Adolfo. É no Doideira. noroeste de São Paulo. Olha Aí aí. ela disse que enquanto está trabalhando no Seringal, está nos ouvindo. E eu digo, lá vai. Seringal, Na minha São Paulo. mente, como dizia até o vídeo, só tem Seringal na Amazonas. Aí eu, né, entrei no tio Google disse, Adolfo, noroeste de São Paulo, tem seringas. Olha que Pois tá doideira. aí. Pois tá aí como a gente aprende, Muito, viu? Com os muito, nossos muito. curumins, Incrível. curumins e cunhazetes. Maravilhoso. Também é cultura. Aí eu entrei lá, aí vi a cidade, não chega nem fecha os 5 mil habitantes, tudinho, bem bonitinho, mulher. Pois pensa. Pois a companheira assiste a gente enquanto extraindo Olha aí. Olha aí o látex. Eu fiquei horrorizado, pois adorei essa parte de eu aprender isso. Um beijo, cheiro para Ulisses Madeira Lima Neto, é nosso fã. Não estou mandando bebida para ninguém, porque estamos na quaresma. Não mando, porque eu sou uma pessoa muito observadora dos preceitos, tá vendo? Não vai ninguém beber, só cheiro, beijo, abraço, cheiro no cangote, faço qualquer cafuné, mas bebida, não. Tadeu Nogueira, do Camusim Online, ele tem um portal lá. Luciana e Aderson. Uma vez ele disse que eu mandei um beijo pra ele, um cheiro, aí eu chamei Anderson. Desculpa aí, Aderson, é porque eu tenho um genro Anderson, aí me atrapalhei. Luciana e Aderson me encontrei lá no Rio Mar, no negócio da festa da mulher. Foi tanto beijo, foi tanto abraço, foto e tudo. Adriana Rolim também encontrei lá e é nossa apoiadora, Olha viu? que Contribui com a maravilhoso. gente faz tempo. Obrigada, Adriana. Tava ela e a filha dela, Sara, tão linda. Todas duas, aliás, muito lindas. E Fagner Pereira. A mãe dele botou esse nome por causa do Fagner, com certeza. Com certeza. Fagner Pereira, Wesley Jorge e o Miltinho, que é o Milton Augusto. Pois muitos beijos, Cheiro embaixo, cheiro embaixo de abraços, tudinho. mil, nada de bebida. Ó, por causa da tua quaresma, hoje, um cunhazete,
quer te mandar água gelada. Olha aí, tá vendo? Mas se ela soubesse que a Inês nem bebe gelado. Não, ela não bebe a quente. quente. Gelada bebe, né? Bêbado, Inês? Ela bebe não é gosta de coisa coisa quente. quente. É a Tanara. A Tanara eu conheci na fisioterapia. Aí. Olha aí, tá vendo? Pessoa. E ela disse que não, ela escuta com o filho, que é o João Matheus. E ele tá com 11 anos. Fala, Tu meu lembrou, Deus, né? Olha aí. lembrei. Aí. Pois, ó, cheiro pra Tanara e o João Matheus. Ó, João Matheus, escute direitinho, hein? Aprenda bem Vai logo bastante, tá? aprendendo. Pra ser um menino massa, um homem maravilhoso, tá certo? Então ela te mandou água gelada. Deve, Aí, ótimo. vou mandar aqui o cheiro de todo mundo que eu encontrei lá na... Que eu marquei, né? Que eu anotei lá no show da Marisa Monte. A Ângela Deiva, a Jéssica e o Nauri. Cheiro, viu? Eles também são apoiadores. Também são apoiadores. Coisa mais linda. E fãs da merece a Marisa cheiro, Monte. abraço. Né? Ai, mulher, manda também um champanhezinho pra esse povo que apoia a gente. A Jéssica e o Nauri são apoiadores. Também. Eu acho. Aí, E a aí gente cabe a eles encontrou- beber ou não agora. Guarda guarda. champanhe, guarda o Chandon, tá? A Carol Benevides e a Eugênia Vieira, ó, cheiro pras duas. E estamos devendo a cerveja, viu? Mas aí é literalmente pra Vânia Caldas, que o meu conge poitou a Vânia. Vixe, Maria. Aí tá devendo as cervejas de verdade. Então, Vânia e Renata, cheiro pra vocês duas, depois a gente combina. Depois da quaresma. Pois deixa eu Pois só é. dizer pra Roberta, mulher, a Roberta Leite, mandou uma foto pra mim dela e da mãe dela deitada na cama, disse que a mãe dela agora é Cunhazete. A Dona Mita, mulher, espero que você fique com a gente, viu? Continue assistindo as Cunhãs. Obrigadíssima e um beijo pra Roberta. Ô, bicha comédia essa Roberta. Pois é Pois isso. pronto, encerramos mais um episódio. Mulher, Pois Bíblia é Sagrada. isso. Bíblia, Aí, quase ó, Bíblia. começou meio pesado, mas terminou em alto astral, né? Que a gente não tem talento pra sofrer, não. Não, tem, a gente se indigna. A gente sofre que de graça, mas a gente não tem talento pra sofrer. Sofrimento demais, não. E é uma das formas também, né, de Temos que combater, de sorrir, temos que rir, Isso. temos que mangar desse povo. Aí, uma isso é das formas também de luta. resistência. É luta também, é resistência. É a gente ser assim, né? Essa Do pessoa nosso aqui, ó. jeitinho. A maior resistência é que Mas é que não tem. eu sei de histórias assim que tem homens que fazem, lhe maltratam, aí você continua resistindo assim, e você ainda ri. Eu já Rimos, ouvi isso. rimos. Pois é, gente, brigadíssima pela sua companhia. Olha aí, que coisa boa, você ficou aqui até agora com a gente. Obrigada, obrigada, obrigada. Lembrando, quer apoiar o podcast? Bora apoiar o podcast. Pode ser pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Dá certo também se você quiser mandar um pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou então pelo Orelo, se você nos escuta por lá. Na produção do episódio estivemos eu, Camila Fernandes, Aibel Rebouças e a Inês Aparecida. O apoio nas redes sociais é feito pela empresa .ind. Gravação e edição é aqui da Pro Produções, que a gente chama de paixão. A trilha sonora é Barroada Gagá, da banda Breculê. E é isso, a gente volta na semana que vem. E acompanha as nossas redes sociais, que sempre tem atualização. Um cheiro, tchau!